Olá, bem-vindos a mais uma aulinha aqui no YouTube, neste caso, estes 31 dias seguidinhos ligados ao português. Já sabem, estas aulinhas são são pequeninas, são só uma coisinha de nada, uma amostra daquilo que nós temos na EDES Academy para vocês. Não só da disciplina de português, mas matemática, história, geografia, geometria descritiva. Temos um montão de material que nos faz imenso jeito, desde cursos, e-books e as nossas explicações online, obviamente, não é? Que é a nossa base. Podem fazer isto no conforto da vossa casa, sem sequer sair. Portanto, têm o nosso apoio. Basta irem a dsacademy.pt, que têm lá a informação toda daquilo que necessitam e do que acham que é necessário para terem as melhores notas possíveis e para o ano correr da melhor forma possível. Hoje, aqui nesta nossa aulinha de português, trago um tema mais técnico, que neste caso é a organização de um texto narrativo, que é aquilo que vocês em português, não é? Tanto têm. Eu sei que gostavam de ter mais textos narrativos do que aqueles que têm muito texto também poético e nós irá haver uma aula sobre a mesma, mas hoje vamos efetivamente ao nosso texto narrativo e vamos ver então as tais características para nós dizermos que é um texto narrativo. Porque, em primeiro lugar, o que é o texto narrativo? Está ligado ao verbo narrar, ou seja, contar algo, ok? E eu contar algo, e nós já vimos aqui, percebendo que este está em 12º ano, já viu que há formas de narrar mil e uma formas. Já vimos uma narração em epopeia, em poema, atenção, ok? Claro que por norma é em prosa, eu sei, mas também existe em verso. Ou seja, contar a história. O melhor exemplo que aqui podemos ter é efetivamente os Lusíadas, não é? Há os episódios da narração, em que o Vasco da Gama narra a história de Portugal ao rei de Melende. No fundo, a narração vai transmitir uma história, recordações, pensamentos, experiências, o que seja. E podem ser acontecimentos reais ou acontecimentos imaginários, ok? E nós temos grandes obras nesse ponto. O que é necessário aqui estar sempre em atenção? É as personagens, o espaço e o tempo. Como podem ver aqui neste exemplo, temos a personagem, que é o gato, e a gaivota, a laranja. O espaço, que é na varanda, azul, e a vermelho. O tempo estava a apanhar sol, a vermelho. Quanto às características, que é importante ter, são as categorias da narrativa. O narrador, a ação, o espaço, o tempo e os personagens. Tem que ter sempre isso em atenção. Seja em prosa ou em poesia, quem são os mesmos? Às vezes há sempre aquela perguntinha do quanto ao tempo, quanto ao espaço, até como é que próprios... Depois há ainda outra coisa, que é a caracterização no que concerne às personagens, a ligação cada caracterização do espaço com a caracterização do psicológico das personagens. Por exemplo, vamos aqui lembrar de uma obra assim de 11º, Frei Luís de Sousa, por exemplo, ato primeiro, estou-me aqui a lembrar, Madalena sozinha a ler, aquele ambiente, também um espaço cénico, estou ali preparado, portanto, e aí também temos uma narração, a contar uma história, de forma dramática, mas está, ok? Vamos começar com o narrador. O narrador pode, e atenção, é uma entidade que vai nos contar a história, pode ser participante ou não participante. Não participante é quando conta a história na terceira pessoa singular, ou seja, ele conta a história como uma personagem, mas não participa na ação. E depois temos aquele que entra na história, que pode ser autodiegético, ou seja, participa na ação como personagem principal, ou homodiegético, que participa na ação como uma personagem secundária, ou seja, vai vendo aquilo que se passa. Temos aqui narradores, a nível de narradores há um que eu gosto de chamar sempre a atenção, que é a posição aqui de Camilo Castelo Branco, Número de Perdição, que é um narrador não participante, é verdade, é um heterodiegético, neste caso não participa na história como personagem, mas não se coíbe de dar a sua opinião. Por isso já estão a ver aqui, mesmo a nível desta linha que nós temos aqui, há várias especificidades nas obras que vamos tendo. O narrador, aqui está, pode ser objetivo ou subjetivo. O objetivo limita-se a narrar. Neste caso, Camilo Castelo Branco, temos um narrador subjetivo. Porquê? Porque faz comentários sobre aquilo que narra, sobre a posição das personagens. São inúmeras as vezes em que ele critica, por exemplo, o pai da Teresa e até que valoriza a ação da Teresa. Está bem? E aqui também é importante a questão do narrador
quanto à sua focalização, ou seja, o conhecimento, aquilo que ele conhece da história. É um narrador omnisciente, ou seja, possui conhecimento ilimitado, sabe tudo, porquê, os motivos, ou é um narrador só com focalização interna? Ou seja, assume só o ponto de vista de uma personagem e assim vai restringir o conhecimento que ele tem do que se passa à sua volta. Ou então temos um narrador com focalização externa que apresenta apenas o que lhe é observável. Por exemplo, acontece muito nas narrativas de viagem, o que vai vendo, descrevendo. Ok? O narrador, então, já vimos, pode ser quanto à sua presença participante ou não participante, quanto à sua posição objetiva ou subjetiva e quanto à focalização omnisciente, interno ou externo. Ok? A ação. A ação, aqui há várias, por exemplo, uma obra em que temos dois tipos de ação. Temos a ação principal e a ação secundária, que é os meias. Nós temos a história da família das meias e o tal amor proibido entre Carlos e Maria Eduarda. Nós temos a ação também, que é os tais episódios da vida romântica, do cotidiano do século XIX, da sociedade portuguesa. Portanto, temos aqui uma ação que a principal, obviamente, vai estar ligado e ao desenvolvimento e aos acontecimentos das personagens principais, e a secundária é a importância que depois lhe vai dar para a ação principal. No caso dos Maias, temos aqui esta história secundária, ou aquilo que se passa à volta da família Maia, que também é muito importante. Acho que acaba por ser mais importante as 10 vezes. Quanto à ação, é sempre importante perceber, e aqui mesmo quando vocês estão a escrever um texto, é importante perceber a estrutura, o que é que está na introdução. Ou seja, na introdução temos sempre a situação inicial, temos as personagens que nos dão a conhecer. Quando vocês estão a escrever um texto, efetivamente, eu sei, principalmente quem está em 12º ano, já não aparece para escreverem um texto narrativo. Mas no caso mesmo que peçam, imaginem, nós nunca sabemos. A imaginação é o limite do diabo, como eu costumo dizer. Mas mesmo quando estão a escrever um texto de opinião, um texto expositivo, não se esqueçam que a introdução temos que apresentar. É uma nota introdutória. O que é que acontece? O que é que vamos falar? Ok? O desenvolvimento temos o total desenrolar. Principalmente tem que haver aqui um acontecimento que faça desenrolar esta ação. E na conclusão temos as tais desenlaces que podem ser bons ou podem ser maus. Portanto, a ação temos de ter em atenção a esta estrutura. Temos de ter em atenção a esta estrutura e a passagem da introdução para a conclusão não se passa assim, ok? Há a tal situação inicial, ou seja, o antes, o problema, que é o que leva a essa formulação. Por exemplo, acontece imenso nos contos, ok? Por exemplo, no Sempre é uma Companhia, com o aparecimento da telefonia, depois as peripécias, a resolução desse problema e, por fim, a solução final. A situação final neste caso. Portanto, preciso ter atenção também a esta estrutura das narrativas quanto à ação. E as mesmas podem ser encadeadas, ok? 1, 2, 3, 4. Ou seja, temos esta sequência certinha e há uma ordem cronológica dos acontecimentos. Pode haver um encaixe, ou seja, em que temos uma ou mais histórias que são contadas e são narradas. Há muitas obras em que isso acontece. Por exemplo, no Memorial do Convento, não é? Temos a história de Dom José I com a sua esposa, depois temos a história da Belimunda e de Baltazar. Temos ali duas histórias da marca que são comparadas. E depois temos a alternância, ou seja, a alternância quando são contadas várias histórias e até não são de uma forma sucessiva. E isto acontece, por exemplo, muito nos Maias, em que há muitas analepses e prolepses. Porquê? Porque vai contar atrás a história de Pedro da Meia, depois de Afonso da Meia, depois volta faz uma prolepse para o presente, que é para a história de Carlos da Meia. Portanto, como podem ver, aqui o texto narrativo está carregadinho. Por último, temos o desfecho. E o desfecho aqui podemos ter uma ação fechada, ou seja, nós sabemos como é que terminaram todos os personagens, ou uma ação aberta, ou seja, deixa algo para a imaginação do próprio leitor. E aí, muitas vezes, deixa para a nossa reflexão. Por norma, aí, quando estamos, por exemplo, aqui vou buscar mais para a poesia, não é? Porque nós não temos exatamente um final. Há sempre ali algo para nos deixar para a nossa imaginação. Pronto, quanto à ação, já viram, é preciso ter atenção ao relevo, a estrutura, a organização e o próprio desfecho. Quanto ao espaço, como eu digo, muitas vezes o espaço vai tomar a consciência. Temos o espaço físico, que é o local onde acontece, Lisboa, a Guarda, Viseu. O social, e aqui o espaço social é tão importante nas nossas obras, não é? Nós temos a noção de que as personagens, tendo em conta o espaço onde se encontram e o espaço social,
o ambiente social onde se move, seja a nobreza, seja a burguesia enriquecida do século XIX, no caso dos maias, seja o clero, não é? Que muitas vezes aqui caracterizado de forma irónica com Gil Vicente, vai sempre apresentar as suas normas culturais, económicas, políticas, morais, acima de tudo. Depois temos o espaço psicológico. E aí está muito ligado com as tais vivências íntimas que vai acabar por, como disse há pouco, caracterizar o próprio espaço físico. Se estamos num ambiente, e aqui lembra um bocadinho as cantigas de amor, hoje de amigo, na poesia trovadoresca. E mesmo Camões, quando faz a descrição em que a natureza, ou seja, o espaço físico, assume, neste caso, a tristeza ou a alegria do sujeito poético. Portanto, isto não é só limitado aqui à narração, ok? Então o espaço, novamente, pode ser físico, social ou psicológico. Quanto ao tempo, o tempo pode ser o tempo em que ocorre a história, ok? A localização do tempo geral, ou o tempo do discurso, ou seja, em que vai ordenando os acontecimentos que são narrados. E aqui temos as tais analepses e prolepses muito comuns nos maias. Aqui está, aqui temos o tempo na história, no discurso, o histórico e o psicológico. Quanto às personagens, as próprias também estão organizadas entre personagens principais, ou protagonistas, ou heróis. E aqui nos heróis temos pano para mangas, não é? A noção de herói em português, temos o herói romântico, temos o herói coletivo, temos o herói mítico, não é? Há imensos. Desde Frei Luís de Sousa, um herói patriótico, até o nosso herói mítico de A Mensagem. Depois temos as personagens secundárias, mas que às vezes têm um papel fundamental. E eu volto sempre aos meios. Acho que os meios, a nível de texto de personagens, aqui, neste caso a personagem de João Ega, tem quem desvenda no final que eles são irmãos e diz, acaba por ter uma grande personagem. E depois os figurantes. Os figurantes muitas vezes também assumem aqui um papel caracterizador de um determinado grupo social. Acontece muitas vezes. Aqui está, as personagens são caracterizadas física e psicologicamente, e os processos de caracterização podem ser autocaracterização, neste caso se for a própria pessoa, ou autocaracterização caracterizada por outros personagens. Ou seja, aqui está, as personagens podem ter o relevo, a caracterização e os seus processos de caracterização. Assim o discurso. A narração, obviamente. E a narração apresenta-se por norma no pretérito perfeito, é algo que aconteceu, ou no pretérito mais que perfeito. A descrição, portanto, temos aqui o uso de vários adjetivos, das personagens, o próprio diálogo, reprodução, e a maneira como colocam o diálogo aqui chama a atenção para o Memorial do Convento e para o ano da morte de Ricardo Reis, porque a forma como o diálogo, ou melhor, o discurso direto é inserido, não tem pontuação, portanto, é preciso estar sempre atento quando leem. E também, muitas vezes, os monólogos, aqui acabam por ser feitos por grandes personagens. Bem, eu acho que esta aula acaba por explicar aquilo que efetivamente vocês dão a nível de disciplina, a nível de texto, como é que podem organizar até a vossa própria leitura. Não se esqueçam, acima de tudo, ler uma vez não basta. Eu sugiro 2, 3. Porque assim, eu sei que o tempo às vezes é escasso, mas sugiro uma leitura bem atenta e fixar estes pormenores, acreditem que tudo irá correr bem. Qualquer dúvida já sabem, basta irem a DS Academy, estamos aqui para vos ajudar. Até à próxima!